Bom, gente, vamos para mais um vídeo, que é um vídeo extra, explicando alguns conteúdos a mais sobre termodinâmica que é importante em provas militares. Primeira coisa que eu queria trazer aqui é a tal da relação de Mayer. Qual que é essa relação? É aquela que a gente fala aqui, CP, que é o calor, capacidade térmica, pressão constante, vai ser a capacidade térmica, volume constante, CV, mais NR. Essa é a nossa relação de Mayer. E eu vou mostrar para vocês como que a gente chega até ela. A primeira coisa que a gente precisa ver é o processo, um processo isovolumétrico. Ou seja, é um processo termodinâmico em que o volume é constante. O volume não muda. Num diagrama PV, como que a gente pode representar isso? A gente pode representar desta forma. Gráfico de pressão pelo volume. A gente tem que num processo termodinâmico isovolumétrico, um gás ele sai de um ponto ao outro a volume constante. Tá? A volume constante. E qual que é a relação do calor nesse processo isovolumétrico? Essa é a equação que vocês até aprendem no ensino médio, que é a tal, né, da Q é igual a mc delta T. Essa fórmula ela é obtida experimentalmente, tá? Historicamente ela é obtida experimentalmente. Então você tem um objeto com volume constante, por exemplo, uma panela de pressão. Você esquenta ela e você verifica o quanto de calor que você precisa ceder para que o conteúdo dentro ali da panela varie a temperatura, tá? E esse cara aqui, M, que é a massa, vezes C, que é o calor específico, a gente chama esse produto aqui de capacidade térmica. Isso vocês já devem ter visto. Só que para provas militares é importante a gente diferenciar as capacidades térmicas dependendo do processo que a gente está observando. No caso de um processo a volume constante, é justamente isso que é a capacidade térmica, certo? Que é a massa vezes o calor específico, sem tirar nem pôr. Então, a gente tem aqui que o calor é CV delta T. Ou, né, quando a gente está trabalhando a nível superior ou a nível militares, pode aparecer também dessa forma. dQ é igual a CV dt. Basicamente, isso aqui só está falando, né, é a mesma coisa que ele está falando, só que aqui a gente usa esse D para explicitar que a gente está falando de processos que variam um pouquinho a temperatura, de acordo com que a gente varia um pouquinho o calor, tá? Esses D é de diferencial. A galera aí de militares já deve ter visto, tá? Mas é basicamente isso. CV delta T. Só que olha que interessante. A gente pode chegar também, a partir da segunda lei da termodinâmica, na seguinte relação. A gente tem, pela lei da termodinâmica, que ΔU é igual a Q menos o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Só que, num processo isovolumétrico, vocês devem lembrar que o trabalho ele vai ser P vezes ΔT, ΔV. Ou, né, em termos de diferencial, P, o trabalho vai ser a integral, né, de P dV. Vocês já devem ter visto em algum lugar isso. Só que o que acontece? O ΔV, ele é zero, né? O volume não varia. Se o volume não varia, o nosso trabalho aqui realizado é zero. Que faz sentido, porque o trabalho é a área debaixo de um gráfico. Se esse gráfico aqui é uma linha reta, então não tem trabalho embaixo dele. Então, a gente chega na relação que ΔU é igual a Q. Só que quem que é esse nosso Q? É justamente o que a gente achou aqui, né? Ó, Q é CV delta T. Então, a gente chega na relação que ΔU é igual a CV delta T. A gente chega nessa relação. Ou, em termos diferenciais, DU é igual a CV dt. Tá? Então, a gente pode encontrar a variação de energia interna a partir do
dessa equação aqui. E aí você deve perguntar assim, pô, mas isso só vale, essa relação aqui, isso aqui, só vale para processos a volume constante? E eu digo que não. Essa relação vale para qualquer tipo de processo termodinâmico. Por quê? Porque du, esse cara aqui, du, ele é uma função de estado. Então a gente já discutiu o que são funções de estado. São aquelas funções em que, dado um ponto inicial e ponto final, eu vou desenhar aqui, ó, mais um gráfico PV. Mais um gráfico PV aqui, ó. Dado um ponto inicial qualquer e um ponto final qualquer, independente do caminho aqui que eu tomo, se eu tomo esse caminho A, se eu tomo esse caminho B, se eu tomo esse caminho C, o ΔU em A vai ser igual ao ΔU em B, que é igual ao ΔU em C. Por quê? A variação da energia interna depende somente do ponto inicial, que é esse cara aqui, e o ponto final, que é esse cara aqui. Tá? Não depende do caminho que a gente toma. Então a gente pode escolher o caminho que a gente quiser. Inclusive, a gente pode escolher um caminho aqui a volume constante. De que forma? Olha só. Esse ponto aqui final, a gente pode associar ele a uma isoterma. Uma isoterma. Ou seja, em qualquer um desses pontos aqui, ó, em cima dessa isoterma, eu vou garantir que a temperatura é constante, tá? Temperatura é igual a constante. E aí, a gente pode fazer o seguinte, partindo desse ponto aqui, inicial, eu posso chegar num processo aqui isovolumétrico, chegar até essa isoterma aqui. Chegando até essa isoterma, eu vou ter uma determinada variação de temperatura. Só que a gente lembra que o quê? O U, né, que é a energia interna, é uma função de estado. Se é uma função de estado, esse cara aqui, o U aqui, vai ser igual a esse U aqui. Certo? Eu vou chamar de U1 e U2, mas a gente tem que o U1 vai ser igual a U2. Ou seja, eu cheguei no mesmo, né, na mesma variação de energia interna, que eu saí daqui, ó. Eu saí desse cara aqui até esse cara aqui, pelo seguinte caminho. Eu venho até aqui e depois desço pela isoterma. Foi esse caminho que eu tomei para chegar na variação da energia interna. Então, se eu tomei esse caminho, a variação de energia interna é a mesma. Então, eu posso tomar um caminho do processo isovolumétrico para chegar na mesma variação de energia interna. Então, isso aqui, essa relação, muito importante, ó, ΔU é igual a CV ΔT. E isso vale sempre, sempre, independente do processo termodinâmico que a gente está analisando. Pode ser um processo isovolumétrico, pode ser um processo, inclusive, isobárico, um isocórico, pode ser um processo adiabático, independente do processo termodinâmico que a gente está observando, tá? A variação da energia interna sempre vai ser CV vezes ΔT, ok? E aí, a gente chega, né, no que a gente queria aqui desde o começo, que é o quê? Nosso processo isobárico, que é o quê? A pressão constante agora. E aí o nosso processo isobárico é o seguinte, de novo vamos desenhar o gráfico PV, lembrando que em termodinâmica, quando a gente está falando de transformações, sempre é importante vocês desenharem o gráfico PV, tá? Das transformações. E aí agora a gente vai analisar uma transformação que a pressão aqui é constante. Ele vai ter uma pressão que vai se manter durante todo o caminho, tá? Essa pressão agora, observe o que está acontecendo. Agora a gente tem realização de trabalho. Tá? Agora o trabalho ele está sendo realizado. E aí a gente tem que lembrar o seguinte. Qual que é a primeira lei da termodinâmica? Eu vou escrever em termos de diferencial aqui. du é igual a dq menos dw. Por que você fez esse risquinho aqui, professor? Esse risquinho aqui está nos dizendo que o quê? Diferente do U
que é uma função do estado, que é aquilo que eu falei, que independente do caminho vai ser sempre a mesma coisa, o dq e o dw, eles dependem do caminho. Então, dependendo do caminho que eu tomar, a quantidade de calor e o trabalho realizado vão ser diferentes, tá? Então, não é a mesma coisa dependendo do caminho. O caminho vai mudar. É isso que esse tracinho vai dizer, ok? E daí, a gente tem o seguinte. O calor trocado nesse processo vai ser igual a du mais dw. Só que quem que é esse dw? Esse dw aqui é o nosso PDV, né? PDV. Ah, verdade. Por quê? Porque o trabalho, vocês aprenderam que é P vezes ΔV. A única coisa que eu estou trabalhando em diferencial, tá? Então, nesse caso, dW é PDV, ou seja, um trabalhozinho pequeno é realizado por uma variação de volume muito pequeno. É isso que a gente está trabalhando aqui, tá? PDV. Ok. A partir disso, a gente pode dizer o seguinte, dq é igual. du, a gente aprendeu que du, aqui ó, ΔU é igual a CV ΔT, ou seja, du é igual a CV dt. Tá? A gente aprendeu que isso aqui vale sempre. Mas, quem que é esse PDV, né? Vamos escrever aqui, PDV. A gente tem que lembrar da nossa equação de Clapeyron, que é PV é igual a nRT. Só que como que a gente transforma isso aqui em diferencial, né? Trabalhando em diferenciais. A gente vai ter o seguinte. Para transformar isso aqui em diferencial, tem um negócio chamado regra da cadeia, que não precisa se apegar muito a isso, mas só para mostrar como que a gente vai transformar isso aqui. Essas aqui são duas funções, função P e função V. Então, para a gente pegar o diferencial, o que a gente faz? A gente pega o primeiro e multiplica pelo dV, pelo diferencial do segundo, mais o segundo pelo diferencial do primeiro, VDP. Tá? É assim que a gente faz. É igual a nRdt. Ou seja, o que eu fiz aqui? Transformei em diferenciais. Eu estou trabalhando com quantidades e variações muito pequenas. Tá? Isso aqui é cálculo diferencial integral. Se vocês tiverem dúvidas em relação a cálculo diferencial integral, a gente pode ajudar vocês também. Falem com a gente que a gente vai... Eu falo com o Agnaldo e o Agnaldo fala com a gente. Se vocês acharem necessidade, a gente pode gravar alguns vídeos aí falando sobre cálculo, especificamente, tá? Mas por enquanto é isso aqui. Então a gente tem isso aqui, PDV, VDP. Só que olha só o seguinte, dP não é uma mudança pequena na temperatura, na pressão, perdão. dP é uma mudança pequena na pressão. Só que a gente está num processo, a pressão constante. Se a pressão é constante, não tem dP e nem ΔP, ou seja, variação de pressão é igual a zero. Esse cara aqui é igual a zero. Ok? Então a gente tem que o quê? Que PdV vai ser igual a nRdt. Tudo bem? Essa é a relação que a gente achou. Só que olha só, a gente pode substituir essa relação aqui, ó. Tudo bem? Porque aqui a gente tem PDV e aqui a gente tem PDV. Então vamos substituir. Então a gente tem aqui, né? Continuando aqui. A gente tem aqui dq vai ser igual, lembrando desse tracinho, dq vai ser igual a CVdt mais, aí no lugar de PDV, eu vou colocar o quê? nRdt. Mais nRdt. Eu vou colocar o dt aqui em evidência. Então a gente tem o quê? Que dq vai ser igual, colocando em evidência CV mais nRdt. E aí a gente chega nessa relação. CV mais NR, a gente vai nomear esse cara do quê? De capacidade térmica a pressão constante, o nosso CP. Então a gente chega aqui, dQ é igual a CP dt. Ou, agora tirando da diferencial, agora trabalhando com quantidades finitas de energia, né? Então a gente tem Q vai ser CP delta T. E isso aqui, num processo isobárico. Perfeito? E aí, a gente tem essa relação importante também, tá? Que é importante a gente lembrar. Que é a nossa relação de Mayer. Relação de Mayer.
Tudo bem? Então, quais são os pontos importantes aqui desse vídeo para vocês lembrarem? Lembrar que ΔU vai ser igual a CV ΔT, tudo bem? CV ΔT. E que o Q num processo isobárico, que o CP, isso aqui em qualquer processo, perdão, o CP, que é a nossa capacidade térmica, a pressão constante, vai ser igual ao CV mais NR. Tudo bem? Essas duas coisas aqui são as mais importantes para vocês lembrarem. Isso aqui faz sentido, tá? Porque NRT, né, é uma medida de energia. Basicamente o que ele está dizendo aqui é que a capacidade térmica, a pressão constante, é maior do que a capacidade térmica a volume constante. Por quê? Porque num processo isobárico, você precisa de mais energia ali envolvida no processo para variar a temperatura. Tá? Porque além de variar a temperatura, num processo isobárico, ele também está realizando trabalho. Então, parte da energia é para a realização de trabalho e parte da energia é para variar a temperatura. Tá? Então, para variar a mesma quantidade de temperatura, nos dois processos, no processo isovolumétrico, gasta-se menos energia do que no processo isobárico. Tá? É isso que ele está dizendo. Porque no processo isovolumétrico, toda a energia que entra vai ser só para variar a temperatura. No processo isobárico, vai ter variação de temperatura e realização de trabalho. Ok? Então, é um pouquinho mais densa, tá? E aí, a partir disso, a gente vai trabalhar agora a nosso expoente de Poisson, que com isso aqui a gente vai conseguir provar para vocês aquela relação que a gente achou que PV elevado a gama é uma constante. Tudo bem? Então, é isso aí. Dúvidas? Falem com o Agnaldo ou falem conosco. Tudo bem?